Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a nossa série As Mulheres Vikings, aula 18, do mito às evidências. Os soldados imperiais olhavam incrédulos para um emaranhado de corpos de Rus mortos no chão. Um rato saiu correndo debaixo deles e alguém atirou um pedregulho no animal e errou por pouco. Era uma noite abafada. Julho de 971. Um cheiro de decomposição pairava sobre os corpos. Durante 3 meses, o exército do imperador bizantino sitiou Dorostolon, uma antiga fortaleza às margens do Baixo Danúbio, na Bulgária. Equipado com máquinas de cerco, o exército do imperador bombardeou as muralhas da fortaleza com projéteis de pedra e cortou as linhas de suprimentos que as forças Rus utilizavam para se refugiar ali no seu interior. Sviatoslav, o príncipe da Rus de Kiev, ou Kiev, não conseguiu resistir por muito mais tempo. Seu sonho de transferir a capital para a foz do Danúbio praticamente se desfez. Horas antes, o jovem líder Rus havia conduzido suas tropas famintas para fora da fortaleza, tentando romper o cerco. Eles lutaram bravamente, com coragem inigualável, mas, em meio ao combate, um guarda imperial avistou um comandante Rus, Ikmor, avançando em direção a um ponto fraco nas linhas bizantinas. Em uma fração de segundo, o oficial bizantino girou seu cavalo e começou a galopar a toda velocidade em direção ao grande guerreiro barbudo. Ao se aproximar, ergueu sua espada e golpeou violentamente o comandante Rus, lançando a cabeça e o braço do homem contra a grama. Desmoralizados pela morte de Ikmor, os Rus começaram a se dispersar e a fugir. Consumidos pelo pânico e desespero, correram em direção à fortaleza ao longe, mas a cavalaria bizantina os seguiu, avançando sobre eles e matando muitos. Foi uma derrota custosa. Naquela noite, enquanto os Rus lamentavam dentro da fortaleza, soldados do exército imperial vasculhavam o campo de batalha em busca de despojos. Era uma cena de horror. Corpos de Rus jaziam amontoados na grama, enquanto uma horda de ratos se alimentava dos cadáveres. Mas as tropas imperiais estavam acostumadas ao horror, afinal, era o seu trabalho, e começaram a trabalhar despojando os cadáveres de suas valiosas armas com eficiência pragmática. Enquanto se deslocavam de um lado para outro do campo de batalha em busca de objetos de valor, descobriram algo surpreendente. Alguns dos combatentes russos mortos não eram homens, nem meninos. Eram mulheres. Mulheres guerreiras que haviam lutado e perecido por Sviatoslav. Na confusão da guerra, os soldados bizantinos não perceberam que algumas das combatentes inimigas eram mulheres. A notícia sobre essas mulheres guerreiras logo chegou aos ouvidos do imperador bizantino. Com o tempo, um escriba imperial fez menção especial a elas nos registros oficiais do cerco. Vamos ficar no mesmo lugar, mas vamos sair do século X e vir para o século XXI. A doutora Charlotte Hendenstierna Johnson enfia a mão na mochila e tira de lá um exemplar grande de uma gravura de um antigo semanário ilustrado sueco,
nae Illustrad Tidende. A gravura, reproduzida com detalhes quase fotográficos, retrata uma grande câmara funerária viking, descoberta por Hjalmar Stolpe em Birka. Em uma das extremidades da câmara, há uma alta plataforma de terra com dois esqueletos enormes de cavalos estendidos ao longo delas, com as patas dobradas sob o corpo. Abaixo, no chão da sepultura, encontra-se um esqueleto humano. Ao redor, aparentemente ao alcance das mãos, estão as armas de um guerreiro viking de elite, juntamente com vários outros objetos. Os menores se assemelham muito a dados. Qualquer um ficaria fascinado. Hannah Johnson oferece um contexto impressionante. Em 1877, ela explica, Stolpe abriu uma das sepulturas mais espetaculares que encontrara em Birka. Outrora marcada por um grande bloco de granito, a sepultura ocupava um terreno privilegiado aqui na cidade. Ficava muito perto da guarnição militar de Birka, num terraço elevado, com vistas deslumbrantes para o mar e para uma ilha próxima, onde se erguia uma mansão real. O próprio sepultamento consistia em uma câmara subterrânea com paredes e teto de madeira. Em Birka, essas sepulturas em forma de câmara eram reservadas para pessoas de alta posição social, frequentemente continham objetos pessoais valiosos, desde finos equipamentos equestres, até vestimentas feitas com tecidos importados, tecidos aí de alto custo. A sepultura, recém-descoberta, que Stolpe denominou BJ 581, era um exemplo clássico disso. Em uma saliência ao fundo da câmara, o cientista encontrou o esqueleto de dois cavalos, um dos quais ainda usava arreio. No chão da câmara, um esqueleto humano estava deitado de lado, inclinado para frente nos quadris, como se o corpo estivesse sentado sobre algo. Dois estribos estavam próximos, assim como os restos de um antigo jogo de tabuleiros, incluindo suas peças. Ao redor do esqueleto, Stolpe encontrou vestígios de um arsenal pessoal completo de armas vikings, uma espada embainhada, um machado largo, uma faca de combate corpo a corpo, duas lanças, ambas aparentemente arremessadas na sepultura, dois escudos e mais duas dúzias de flechas. Stolpe sabia que havia encontrado alguém importante. A grande coleção de finos equipamentos de batalha sugeria que o ocupante era um guerreiro de alta patente e o cientista rapidamente chegou a uma conclusão amplamente aceita pelos seus colegas. Identificou o indivíduo na sepultura como sendo um homem e incluiu isso no relatório. Como outros arqueólogos de sua época, Stolpe estava convencido de que a guerra era uma questão exclusiva dos homens, principalmente durante a Era Viking. Nada em BJ 581 parecia contradizer essa suposição. Nenhum dos objetos na sepultura parecia feminino, não havia grandes broches ovais, fusos de fiar ou pesos de tecelagem. Todas as evidências pareciam corroborar a interpretação de Hjalmar Stolpe. O cientista dedicou-se a criar um registro detalhado do sepultamento, mapeando todo o conteúdo e desenhando uma planta técnica em escala de papel milimetrado. Nisso, Stolpe estava muito à frente do seu tempo. Ele também descreveu seu método meticuloso em relação a essa sepultura específica, e assim podemos garantir que tudo está correto, tudo preciso. Stolpe acabou escrevendo um artigo popular sobre Birka no jornal Na Illustrerade Tidende
e, para acompanhá-la, a publicação solicitou um artista gráfico escandinavo, Evald Hansen, que criasse uma gravura em madeira, né, uma xilogravura da notável tumba do guerreiro, baseada na planta técnica do Stolper. O sepultamento era excepcionalmente rico em bens funerários, mesmo para os padrões atuais, e é por isso que chama muita atenção. E, de fato, a gravura era tão fascinante que acabou sendo reproduzida em livros sobre os vikings por mais de um século. Gerações de leitores escandinavos cresceram com a imagem de um líder militar viking na sua câmara funerária cercada por armas. Ainda é considerada uma das tumbas de guerreiros mais importantes da era viking, é o que afirma a professora Hedenstierna Johnson. Com mais de 120 anos, a interpretação de Hjalmar Storper permaneceu incontestável. Mas, em 2014, um cientista sueco com reputação de pesquisa cautelosa e minuciosa subiu ao púlpito numa conferência arqueológica em Estocolmo e jogou a bomba no meio da sala. Anna Kjellstorm, antropóloga, bióloga e médica na Universidade de Estocolmo, há quase 2 décadas se debruça sobre fragmentos de esqueletos recuperados em sítios arqueológicos, buscando pistas sobre a vida humana no passado. Como parte dessa pesquisa, Kjellstorm embarcou em um novo projeto em 2011, estudando as mudanças na saúde de homens, mulheres e crianças vikings no centro-leste da Suécia, à medida que faziam a transição da vida rural para a vida urbana, né? O estudo das doenças antigas, chamado de paleopatologia. Para coletar dados suficientes, Geostorm precisava examinar grandes coleções de esqueletos escavados por arqueólogos na região, e as escolhas mais lógicas foram as coleções de esqueletos de 3 lugares, né, de fazendas da era viking na região de Malar, a cidade viking de Birka e a cidade medieval de Sigtuna. Mas uma grande incógnita pairava sobre os ossos de Birka. A coleção havia sido transferida diversas vezes e muitos pesquisadores acreditavam que os responsáveis pela mudança haviam misturado ossos de diferentes sepulturas e os colocados em caixas de armazenamento erradas, destruindo assim a chamada cadeia de custódia. Se isso fosse verdade, o valor dos ossos de Birka para a ciência estaria bastante reduzido. Então, Geostorm decidiu verificar o conteúdo de cada caixa de armazenamento etiquetada com particular cuidado, procurando por marcas no material esquelético e comparando cada osso com aqueles retratados nos desenhos de campo detalhados de Stolper. Foi um trabalho lento, meticuloso, mas a antropóloga logo percebeu que a coleção estava em condições muito melhores do que muitos de seus colegas temiam. Embora houvesse alguma mistura de ossos, muitos recipientes de armazenamento haviam, sim, mantido a sua integridade original. Para Geostorm, essa foi uma ótima notícia, e enquanto examinava cuidadosamente a coleção de Birka, finalmente encontrou os artefatos e material esquelético de BJ-581, o túmulo do icônico guerreiro de Stolper. Revelou-se ali quase que o esqueleto completo, virou um excelente candidato para estudo de Geostorm. Então, ela dispôs os ossos na posição anatômica clássica sobre a mesa para começar a analisar, e, efetivamente, o crânio do guerreiro e alguns dos pequenos ossos do pé haviam desaparecido. Mas quase todos os outros elementos principais que Stolper registrou no seu plano técnico estavam ali presentes e contabilizados. E, ao examinar os ossos um a um, Geostorm percebeu que todos, exceto um, traziam a mesma inscrição em tinta desbotada, BJ581. A única exceção era um fêmur extra com uma etiqueta escrita para um sepultamento diferente em Birka, BJ854. Então, ela foi lá e separou esse osso. Além disso, o estado de conservação de cada um dos ossos, BJ581, correspondia exatamente àquilo que foi mostrado no plano de campo desenhado à mão
na altura, por Hjalmar Stolper. Com base aí nessas evidências, Geostorm determinou que tinha os ossos certos da sepultura certa, e então começou a estudar o esqueleto em detalhes. Com base em sua análise, determinou que o guerreiro teria aproximadamente 1,70 m de altura, um pouco menos que a altura média, né, de um viking, que provavelmente morreu entre os 30 e 40 anos, mas o exame minucioso não revelou nenhum vestígio de ferimentos de batalha. E ela não ficou surpresa, no entanto, porque mesmo um golpe violento com uma arma branca poderia deixar apenas um pequeno corte ou uma lasca no osso, já que o seu ímpeto geralmente se dissipava após penetrar a armadura, a carne e os músculos de uma pessoa. Além disso, o procedimento de decomposição na sepultura poderia obliterar completamente até mesmo esses cortes, lascas, removendo a superfície do osso. O tempo não é gentil com essas marcas de honra de um guerreiro. No entanto, ao avaliar o sexo do esqueleto BJ-51, Geostorm notou algo muito interessante. Vários indicadores anatômicos importantes não correspondiam ao perfil masculino. A largura da incisura esquiática maior na pelvis dessa guerreira, por exemplo, excedia consideravelmente o valor médio para homens, se assemelhando à das mulheres. Além disso, ela descobriu que a pelvis dessa guerreira possuía um sulco largo, conhecido como sulco pré-auricular, que é uma característica feminina. E o queixo da guerreira era pequeno e pontiagudo, uma outra característica feminina. De fato, várias características do esqueleto eram femininas. E, intrigada com isso, ela pediu a dois outros antropólogos que avaliassem o sexo do esqueleto em estudos cegos. Ambos chegaram à mesma conclusão. A famosa guerreira viking, enterrada com o conjunto completo de armas em Birka, era muito provavelmente, mas muito mesmo, uma mulher. O estudo publicado por outros pesquisadores na revista Scientific Reports em 2020 observou que essas avaliações esqueléticas são altamente confiáveis quando realizadas por cientistas que possuem amplo treinamento nos métodos relevantes, e que Gelstorm possuía esse amplo treinamento. Mas ela sabia que suas descobertas seriam controversas, desafiando ideias profundamente arraigadas sobre os papéis de gênero entre os vikings, como de fato aconteceu. E em nenhum lugar essas ideias estavam mais firmemente arraizadas do que nas discussões sobre a guerra durante a Era Viking. Muitos arqueólogos zombavam da noção de mulheres entrando em combate corpo a corpo contra homens grandes e musculosos, armados com espadas e machados. Eles achavam isso ridículo ou, pior ainda, uma fantasia feminista. Afinal, os antigos poetas escandinavos evocaram vividamente o horror surreal da guerra no início da Idade Média. Em seus versos de pesadelo, uma espada era fogo da matança, o brilho do cadáver, né? Lanças eram serpentes de sangue ou os fogos de Odin. A própria batalha era trovão da arma, tempestade de lanças, avermelhamento do céu. E os corpos dos guerreiros mortos no campo de batalha eram montes da vitória, o alimento de corvos. Os escaldos escandinavos cunharam mais de 3.500 metáforas ou circunlóquios para descrever armamentos e combates. Uma riqueza linguística aterradora. Na visão de muitos arqueólogos, o mundo que esses poetas pintaram não era lugar para mulheres. Contudo, as sagas contêm diversas histórias de mulheres guerreiras da antiguidade. De fato, o erudito dinamarquês Saxo Gramático, por exemplo, registrou vários desses contos em Gesta da Noro, História dos Dinamarqueses, obra que começou a escrever no final do século XII. Uma das mais famosas dessas mulheres lendárias foi Lagertha, que teria se casado
com um senhor da guerra viking, um Jarl, chamado Ragnar Lothbrok, e se recusado a se vestir de homem em batalha, lutando com os cabelos soltos e esvoaçantes pelas costas. Na popular série de televisão Os Vikings, ela acabou sendo uma personagem importante, a Lagertha. Poucos arqueólogos vão levar as histórias de Saxo Gramático a sério, mas Gellstorm achou que a sua pesquisa preliminar devia ser comunicada aos seus pares e, portanto, em 2014, ela apresentou suas descobertas sobre a guerreira de Birka numa conferência de arqueologia em Estocolmo. E quando ela estava na frente da sala, descrevendo os seus métodos meticulosos de estudo, apresentando algumas das evidências que mostravam que a famosa guerreira de Birka provavelmente era uma mulher, uma das pessoas, né, ou melhor, duas ou três pessoas na plateia começaram a balançar a cabeça em sinal de desaprovação. E um renomado especialista, isso tudo documentado, em Vikings, recostou-se na cadeira e, em voz alta, exclamou para quem quisesse ouvir: Isso não pode ser. E esse comentário foi o prenúncio de uma chuva de controvérsias que ainda estava por vir sobre o tal túmulo de Birka. Por isso que eu estou contando toda a história, para que vocês entendam que o que nós estudamos aqui é ponto controverso, é ponto de virada de maré, de mudança na arqueologia sobre a Era Viking. Na época, porém, poucos pesquisadores na sala pareceram de fato incomodados com as descobertas de Geostorm, tirando esses um ou dois exaltados. De fato, a ideia de uma guerreira parecia se encaixar com outras evidências, segundo a mente de alguns. Neil Price, por exemplo, especialista que conhecemos aqui nesse curso, há muito tempo se intrigava com várias pequenas estatuetas vikings de mulheres vestindo longos, né, vestidos soltos, e armadas com espadas e escudos. A maioria dos pesquisadores presumia que eram representações das valquírias, seres mitológicos ferozes que desciam aos campos de batalha para selecionar os melhores guerreiros mortos para o grande salão de Odin, ou Valhalla. Mas Neil Price não estava convencido nem um pouco nessa interpretação. Ele achava que as estatuetas, que aparecem aqui representadas à esquerda no vídeo, poderiam representar mulheres guerreiras. Várias pessoas disseram que não se pode lutar com uma saia longa, mas então olhe para os guerreiros do Antigo Oriente Próximo, que lutavam com vestes longas e soltas, né? A doutora Charlotte Hendesterna Johnson, que ajudara a organizar a conferência, também ficou muito intrigada. Ela sabia que o salão da guarnição em Birka outrora ostentava armas de ferro e repousava sobre oferendas de pontas de lança de ferro. Era um lugar orgulhosamente marcial, dedicado ao próprio senhor da lança, Odin. E a decisão de enterrar um indivíduo perto do salão da guarnição e de seu solo sagrado era muito provavelmente uma demonstração de grande estima concedida, aparentemente, a uma figura importante militar. O indivíduo enterrado, BJ 581, vai receber um enterro muito prestigioso. Mas por quê? A sepultura suscitava várias questões e Edensterna Johnson começou a pensar em coletar mais dados sobre essa importante pessoa. Por sorte, ela e Kjellstorm haviam recebido um financiamento generoso para um amplo estudo de DNA em restos humanos pré-históricos. Alguns dos restos mortais a serem estudados vieram do famoso sítio arqueológico de Birka, e entre eles os ossos bem documentados BJ 581. Portanto, no início de 2015, cientistas do Laboratório de Pesquisa Arqueológica da Universidade de Estocolmo coletaram duas pequenas amostras do icônico esqueleto, uma de um dente canino e outra de um osso do braço. Extraíram com sucesso o DNA antigo de ambas amostras e, com isso, os geneticistas da universidade geraram dados genômicos completos para identificar o sexo e a ancestralidade do estimado guerreiro no nível molecular. Hendesterna Johnson havia recebido os resultados pouco antes
de participar de novas conferências em Estocolmo e ficou confirmado efetivamente que o corpo é de uma mulher. Os geneticistas também investigaram as origens e ancestralidade dessa guerreira e comparações do seu DNA mitocondrial com o de populações antigas e modernas mostraram que ela veio do mundo viking e tinha uma afinidade genética com os habitantes modernos do sul e da região central da Suécia. Portanto, é uma verdadeira mulher viking, né, diz a professora Hedenstierna Johnson. Outros especialistas analisaram os isótopos de estrôncio presentes nos esmaltes de 3 de seus dentes, e esses isótopos estavam presentes numa proporção específica da localidade nos alimentos e na água que ela consumiu na infância e que foram absorvidos permanentemente pelo esmalte dentário. Como resultado, a proporção precisa de isótopos de estrôncio num dente pode frequentemente fornecer uma importante pista geográfica sobre onde o dono nasceu. No caso da guerreira, os testes de isótopos de estrôncio apontaram para uma infância passada no sul da Suécia, mas também revelaram que ela viajou consideravelmente pela região durante a juventude, um estilo de vida característico de indivíduos nascidos em famílias aristocráticas, em famílias reais. Em setembro de 2017, Renesciana Johnston e uma equipe de outros 9 pesquisadores renomados publicaram seus achados sobre o DNA e isótopos da mulher de Birka no American Journal of Physical Anthropology. E, para sua surpresa, o relatório de 8 páginas, repleto de frases como união epifisária, genomas pseudohaploides, posições de nucleotídeos, vai desencadear uma tempestade na mídia, na imprensa. Em apenas uma semana, mais de 400 artigos em jornais e revistas de todo o mundo, desde o Washington Post até a revista Wired, nos Estados Unidos, ao Der Spiegel, na Alemanha, e ao Arab Times, nos Emirados Árabes. Influenciando a cultura popular, gerando muitas manchetes, a maior parte das quais, deve-se dizer, sensacionalista. A Mulher Maravilha sobreviveu. Conheça Érica, a vermelha. Eu não sou um homem. E talvez uma favorita, guerreira viking incrível encontrada enterrada com jogo de tabuleiro no colo. As descobertas logo se tornaram assunto, tema de controvérsias em festas, em jantares. E muitos leitores queriam saber mais quem era essa guerreira, qual era a sua aparência, como ela se apresentava aos outros. Podia ser transgênero, gênero fluido, não binária? E a resposta, realmente, para essa última pergunta é um sonoro sim. Cada uma dessas identidades era perfeitamente possível no mundo viking. Mas a arqueologia e a osteologia, o estudo científico dos ossos, geralmente não conseguem determinar a identidade de gênero de indivíduos que foram enterrados, sepultados há muito tempo. O fato é que, nas semanas seguintes, as perguntas continuavam chegando, assim como os pedidos de concederem entrevistas para a imprensa. Redestiana Johnson e seus colegas passaram longas horas, de fato, respondendo pacientemente às perguntas de repórteres, analisando propostas de produtores de televisão interessados em filmar documentários sobre a guerreira de Birka. Entretanto, um debate acalorado abalou as comunidades acadêmicas e científicas da Escandinávia. Enquanto alguns especialistas em vikings ficaram impressionados com a pesquisa, outros a contestaram veementemente. Um arqueólogo de fama proeminente sugeriu, por exemplo, que o túmulo de Birka originalmente continha um guerreiro e sua companheira, e que o corpo do guerreiro foi posteriormente roubado por um invasor. Mas não havia evidências convincentes de tal roubo. Outros críticos apontaram para a ausência de ferimentos de guerra no esqueleto da mulher. Um guerreiro de verdade, argumentaram, teria sofrido ferimentos visíveis. É um argumento que parecia bastante convincente, mas que não se sustentava.
Pouquíssimos dos guerreiros enterrados com equipamentos de batalha em Birka apresentavam ferimentos de guerra. Outros pesquisadores levantaram objeções mais teóricas. Os mortos, observavam, não se enterram sozinhos. Os enlutados, sugeriram, poderiam simplesmente ter colocado relíquias da família na sepultura da mulher ou depositado a espada e outras armas ao seu lado como símbolos do seu alto status. Mas alguns poemas escandinavos antigos descreviam explicitamente a prática de guerreiros serem enterrados com suas armas. Além disso, ninguém havia levantado dúvidas semelhantes quando se pensou que o esqueleto era de um homem. Então, por que trazer isso tudo à tona agora? Parecia, na verdade, um grande desespero para desacreditar aquilo que a evidência forense, que a análise osteológica, que a análise isotópica e que os demais elementos extremamente científicos e precisos da pesquisa traziam à tona. A convergência das evidências entre o DNA, a osteologia e os isótopos, revelando que aqui havia uma mulher guerreira. No nosso próximo encontro, vamos aprofundar ainda mais essa história que abalou a comunidade científica. A revelação de que nos exércitos, nos ataques e nas razias vikings, muito frequentemente estariam lá mulheres guerreiras. Até o próximo encontro.